Olá, eu sou o professor Ivo Cabeleireiro e eu ensino tudo sobre corte de cabelo para quem está no início. E nesse vídeo aqui eu quero falar sobre uma época da minha vida em que eu entrava numa loja e via uma roupa bacana, né? Uma roupa daquelas que eu achava que ficaria ideal em mim e eu não podia comprar. Não podia comprar, ficava só na vontade. Muitas vezes eu entrava passava em frente, na verdade, uma lanchonete com aquela vontade, né, de entrar e tomar aquele suco, dar aquela lanchada. E eu também não fazia isso por causa que eu estava sem dinheiro naquela época. E na verdade, eu não estava sem dinheiro, eu estava sem trabalho. Eu não tinha como fazer dinheiro, não tinha como ganhar dinheiro. Foi então que eu comecei a cortar cabelo. Comecei a cortar cabelo, aí depois que eu comecei a cortar cabelo, as coisas começaram a mudar na minha vida. Por quê? Porque eu comecei a ganhar dinheiro com aquele trabalho. E aí, aquelas coisas simples que eu queria fazer, né? Por exemplo, quando chegava uma data especial no meu município, chegava uma época de festa, eu tinha como comprar uma roupa, né? Hoje está muito mais fácil para a pessoa adquirir as coisas. O governo dá uma série de benefícios para as pessoas. Naquela época não tinha. Não existia Bolsa Família, não existia esse tipo de benefício. A pessoa tinha que se virar mesmo. E então, quando eu comecei a cortar cabelo, foi a virada de chave na minha vida. E eu comecei a cortar cabelo, eu posso dizer que eu comecei de graça, mas na verdade não foi de graça. Eu comecei a cortar cabelo, as pessoas não pagavam, mas só que eu ganhava a amizade daquelas pessoas. Eu ganhava amizade. E uma amizade é algo que vale muito, tem um valor muito grande uma amizade. Por isso que eu sempre prezo pelas amizades que eu tenho. Então, comecei cortando o cabelo, ganhando a amizade das pessoas. Depois eu fui começando a ser remunerado, comecei a ganhar dinheiro, comecei a ganhar R$ 1 por corte que eu fazia. E aí eu ia acumulando aquele dinheiro, ia acumulando, e quando eu passava em frente depois dessa época, né, quando eu passava em frente a uma lanchonete, que eu estava com fome, que me dava vontade de comer alguma coisa, eu tinha como entrar lá e comprar um lanche para mim, comprar alguma coisa para mim comer. Quando era época de festa, eu tinha como comprar um par de roupa para mim. Nessa época eu era solteiro, eu não tinha família ainda. Mas imagina só a vida de um rapaz hoje, como eu vejo muitos. Às vezes meus sobrinhos chegam comigo e dizem assim: tio, o senhor tem R$ 5 aí, o senhor tem R$ 10 aí, o senhor tem R$ 20 aí. Sem, como é que eu posso dizer assim, sem ter aquela mentalidade de que eles podem também ter como ganhar esse dinheiro. Eu acho assim que falta um pouco de ambição da parte deles e também sair do comodismo, né? Por causa que a facilidade que existe hoje, né, dos benefícios que o governo dá para os pais, e com certeza esses benefícios chegam nos filhos também, eles se conformam só com esse pouquinho, entendeu? E eles não têm aquela ambição de querer trabalhar. Alguns, né? Não são todos. Por exemplo, esses dias agora minha mãe fez uma venda de pastel. Teve um 7 de setembro, né? Ia ter um movimento de pessoas aqui na cidade. Aí ela fez uma venda, aí ela levou um pouco para lá e deixou um pouco aqui na frente. E um sobrinho meu ficou aqui na frente de casa com essa bandeja de pastel, sentado no celular ali e tal. Faz de conta que ele não estava ali, entendeu? E aí eu cheguei com ele e falei assim: cara, por que tu não leva essa bandeja de pastel lá para onde os pessoal estão, lá no meio do movimento lá, para te vender isso aí? Eu disse assim: quando eu era da tua idade, eu era um cara esperto. Eu fazia venda direto na rua. Botava um isopor no ombro aqui, botava uma bandeja de pastel no braço e saía na rua. E detalhe, eu comecei a fazer isso
sem conhecer dinheiro. Eu não sabia passar troco. Eu não sabia passar troco. As pessoas que compravam de mim, elas iam me ensinando a passar troco. Elas diziam como era. Olha, se eu te dei 5, comi 2, tu tem que me dar 3 de troco. E nesse período aí, eu tive uma lição muito importante na minha vida que eu carrego essa lição até hoje comigo. E isso daí é um princípio também que eu tenho. Que existia na época e sempre existe até hoje, né, as pessoas honestas e as pessoas desonestas, as pessoas que gostam de passar as outras para trás. E eu encontrei com essas pessoas, com esses dois tipos de pessoas. Tinha pessoas que me ensinavam direitinho, né, dar o troco certinho e não levavam nenhuma vantagem. E tinha pessoas que levavam vantagem. Tinha pessoas que levavam vantagem em cima de mim por eu não conhecer, não saber passar troco, não saber fazer conta na época. E aí, quando eu comecei a aprender, eu comecei a ver que tinha vez que a conta dava certo e tinha vez que a conta dava errado, faltava. E aí eu ficava tentando lembrar assim, quem era a pessoa que tinha me passado para trás na época, né? Então, eu falei para eles, na época que eu era criança da tua idade, na época que eu tinha a tua idade, eu era um cara assim, eu fazia venda na rua e eu fiz uma pergunta para ele, tu tem vergonha de ir lá no meio do pessoal fazer essa venda aí? Aí ele balançou a cabeça assim que sim, que ele tinha vergonha. E eu falei para ele, cara, vergonha é tu não ter 10 reais, porra, para te comprar alguma coisa para te comer quando tu quiser. Quando for para a escola, tu não ter 10 reais para te lanchar quando tu sair da sala, entendeu? Eu passei uma época, né, assim, às vezes eu ia para a escola, tinha os pessoal que vendiam lá na frente, aí eu varava lá, via, porra, com uma fome. Não tinha um centavo para comprar, porque eu não tinha um trabalho ainda, não era falta de... Assim, eu tinha em mente, a minha cabeça funcionava assim, que eu tinha que desenvolver alguma forma, entendeu? E eu falei para ele que vergonha é isso, é tu querer 10 reais, 20 reais e não ter, pô. E tu pode ser um cara que corre atrás, entendeu? Pega essa bandeja e vai para lá, pô, o meio do pessoal vai vender esse pastel lá, pô. Aí eles, parece que eu dei um choque nele, né? Aí ele se espertou, a gente foi, deixei ele lá, ele fez uma de venda ainda lá, vendeu lá, mas já chegou muito atrasado. Então houve uma época na minha vida em que eu não tinha como ganhar nada, zero mesmo de renda, zero. Não tinha como eu ganhar nem um centavo, eu não tinha desenvolvido essa habilidade ainda, entendeu? Eu não tinha desenvolvido essa maneira. E eu comecei a desenvolver isso com o corte de cabelo. E o corte de cabelo, eu posso falar para você que é uma coisa que não te impede de você desenvolver outras atividades. Eu faço outras coisas também, eu faço outros trabalhos. Nesse decorrer da minha trajetória, da minha vida, eu aprendi a fazer várias coisas, entendeu? E o corte de cabelo nunca foi um atrapalho, e sim, sempre foi uma ajuda, um caminho que sempre eu não largo, entendeu? Sempre me ajudou e me ajuda até hoje o corte de cabelo. De vez em quando, como eu tô aqui hoje, eu tô aqui no quintal da minha casa, tô sentado aqui, uma tranquilidade bacana, um vento, som das folhas, som dos pássaros. E aí de repente chega alguém para cortar o cabelo. Vou lá, ganho 30 reais rapidinho. Então, o corte de cabelo sempre me ajudou e sempre vai me ajudar, porque esse daí foi o início, né, do meu trabalho. E quanto mais a pessoa se dedica, mais ela consegue tirar benefício do trabalho, de qualquer trabalho, né, de qualquer profissão. Então, eu posso dizer assim que o corte de cabelo é uma profissão que a pessoa pode começar com ela, se a pessoa não tem nenhum trabalho, se a pessoa quer aumentar o trabalho, se ela tem tempo para fazer. E ela não tem um custo muito alto. A pessoa pode conseguir entrar nessa profissão com um investimento bem baixinho mesmo, bem baixinho. Qualquer pessoa pode. Beleza? Eu queria deixar essa dica para você hoje.
Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.